Paz e graça de Cristo, sou a irmã Sandra Alvarenga, serva do Deus Eterno, e quero junto com você pensar, estudar a palavra de Deus. Está começando o nosso devocional, pense nisso. Hoje a palavra de Deus vai falar aos nossos corações no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículos de 13 a 21, que vem dizendo assim: Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glórias a Deus e aleluias pela palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã maravilhosa. E nós vamos aqui ver a palavra de Deus falando do amor de Deus, daquilo que Ele investiu para a nossa vida, para que nós tivéssemos a vida eterna. É o bem maior que nós temos, aleluia, vida. Nós temos vida em Cristo Jesus. Porque a palavra vai dizer que aquele que anda em pecado, aqueles que está em pecado, ele vive, né, no caminho da morte, porque se afasta de Deus. Não tem prazer em andar com Deus. Tem prazer em quê? Nas coisas do mundo. Se aproxima das coisas do mundo, se aproxima das coisas que satisfaz a carne. Então, Deus vai pontuar aqui, o próprio Jesus está pontuando aqui para nós como nós alcançamos a vida, uma vida plena aqui na terra e também uma vida eterna, aleluias, lá com o nosso Deus lá no céu. E a palavra vai dizer aqui, né, toda essa conversa que nós começamos aqui, todas essas afirmações, ele está tendo com um sacerdote, né, que era o principal dos sacerdotes, chamado Nicodemos, mestre dos judeus, um professor, né, muito entendido da lei de Deus e que na verdade vai ter com Jesus, porque via que Jesus tinha sabedoria, tinha um chamado, era um homem diferenciado. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa é quando nós chamamos as pessoas, né, a atenção das pessoas para aquilo que nós estamos fazendo de bom. Nós fazemos também, né? Nós também chamamos a atenção das pessoas quando fazemos alguma coisa de mal, né? Na verdade, o meu pai costuma dizer que você pode construir uma vida inteira de exemplos, mas se você pisar na bola uma vez só, se você fizer o mal, se você pecar, se você fizer algo que possa ser corruptível, né? Uma vezinha só desmorona tudo que você fez de bom.
tá? Então nós temos que realmente viver, né, uma vida honrada, uma vida de credibilidade, não só para honrar o nome de Deus, mas para que nós venhamos a ser luz. Isso vai ser bom para nós. Então nós temos que ser o quê? Vigilante nas nossas atitudes. Em tudo que nós formos fazer, nós temos que ser vigilantes e produzir o quê? Coisas boas. Eu costumo dizer assim, que todo crente, que todo cristão, que todo aquele que professa a palavra de Deus, ele tem que ter o caráter de Cristo. É difícil, irmã Sandra? É muito difícil, porque nós temos o pecado habitando dentro de nós. Nós não vivemos no pecado. Renunciamos o pecado todos os dias, por isso que nós temos que orar ao Senhor e pedir perdão todos os dias, reconhecendo a nossa condição de pecador. Mas é pecador, mas que não tem prazer no pecado. Há uma diferença muito grande, não é verdade? Então, a partir do momento que eu renuncio, né, a essa carnalidade, esses instintos, essas emoções, esses desejos que me atraem para as coisas do mundo, para as coisas pecaminosas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que renunciar a isso, porque hoje eu honro um nome. Eu tenho um nome a honrar, eu tenho um nome a zelar, que é o nome de Cristo, tá? Na minha vida. Por quê? Porque se eu não der bons testemunhos, irmãos, muita gente vai delegar o meu erro a Cristo, né? Para ser crente desta maneira, então eu vou ficar aonde eu estou, que eu estou muito bem, né? Então, às vezes, os nossos testemunhos, as nossas atitudes falam muito mais do que as palavras, né? Então, Nicodemos, ele foi buscar esse homem de caráter, esse homem que falava e fazia, tá? Esse homem que dava bons testemunhos e era mestre. Ele dizia a palavra, agora traduzia a palavra de uma forma diferenciada. Apesar que, na verdade, de não muitos às vezes, né, intimidar a Jesus, né, hostilizar a Jesus, mas Jesus não estava nem aí, irmãos. Ele veio para pregar a palavra e pregar a verdade. Então, quando nós temos intimidade com Deus, a gente não se intimida com as outras pessoas, porque a gente sabe que está falando a verdade. Então, Nicodemos foi ter com Jesus, aleluia. E Jesus agora começa a falar com ele: olha, Nicodemos, na verdade é necessário nascer de novo, tá? Não adianta você ser mestre, não adianta você se entupir de sabedoria, seja ela humana ou até mesmo de Deus, tá? Porque ele era o quê? Rabi, ele era um fariseu, ele era doutor da lei, era um entendido da palavra, entendido na profundidade. E Jesus está falando para ele: olha, se você, aleluias, não se render, não jogar todas as suas ansiedades na presença de Deus, não trocar o fardo, olha, se você não ser uma nova criatura, matar a velha criatura e ressurgir sendo uma nova criatura, Nicodemos, nada disso vai valer, amado. Isso é só sabedoria, entendeu? Porque o homem por ele mesmo não pode fazer coisas boas, então é necessário nascer em Cristo, ser nova criatura em Cristo, aleluia, andar em Cristo, andar em Deus. E ali Nicodemos ficou meio confuso, porque ele era tão retido nas coisas terrenas, na sabedoria terrena, e ele fala assim: como pode o homem então voltar no ventre da sua mãe? É isso, gente? Que coisa mais estranha, né? Então Nicodemos, ele estava muito na visão o quê? Horizontal, na visão terrena, apesar de ser um grande religioso. E Deus, ele não quer que sejamos religiosos, ele quer que nós sejamos filhos. E o filho, aquele que nasce de Deus, ele compreende as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Isso faz toda a diferença. Aleluia. E aí Jesus vai falando com ele.
vai aqui mostrando as questões do Espírito, você tem que nascer do Espírito, aleluia, você tem que nascer da água, e aí Jesus vai e fala, né, olha, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu. Jesus estava falando dele mesmo, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E às vezes a gente não sabe, meu Deus, o que Jesus está falando aqui? Ele está citando um dizer que está no livro de Números 21, que começa do 4 até o 9, que vem dizendo assim, livro de Números, tá? Então, partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito para morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal que ficava vivo. Glórias a Deus. Então, quando a pessoa era mordido pela serpente, né, tinha que olhar agora para a serpente de metal que foi levantada. Para quê? Para que a pessoa viesse a ser salvo e ficava viva. Mas olha, irmãos, olha só que coisa tremenda, né? O que aconteceu? Por que as serpentes ardentes vieram a morder o povo? Olha só o que está dizendo. O povo, né, estava angustiado e falou contra Deus e contra o seu representante na terra, que era Moisés. Por que nos fizeste subir desse Egito? Olha, eles eram escravos do Egito, eles eram angustiados, eles eram mortos pelos egípcios. Na verdade, eles nem comiam, nem bebiam direito, irmão, porque escravo naquela época não tinha, na verdade, direito nenhum. E aí vai dizendo aqui: pois aqui nem pão nem água temos, e a nossa alma tem se fartado desse maná que desce do céu. Esse pãozinho, né, que desce do céu, que Deus dá todos os dias para nós, eu tô farto disso. Eu quero coisa nova. Eu quero voltar eu tô vendo que isso aqui só não vai me sustentar. Eu vou ter que voltar para o Egito. Olha só, irmãos, eu quero voltar para a escravidão. Eu quero voltar para o desejo da carne. Olha só, ser escravo do mundo. E Deus se irou e permitiu aquelas serpentes. Para quê? Para calar todos aqueles, murmuradores, aqueles que não queriam mais nada com Deus, aqueles que foram contra Deus, que rejeitaram a Deus, aleluias. Então, por que o Senhor faz a relação entre essa situação? E Jesus agora está pontuando aqui em João, no Evangelho de João. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Que, na verdade, nós somos que nem esse povo. Nós somos aquele povo que não dá valor àquilo que Deus tem te dado todos os dias e diz assim: meu Deus, quando eu era do mundo era melhor.
E Deus vai permitir o quê, irmãos? Diz a palavra que o Senhor vai nos largar as nossas próprias o quê? Consequências daquilo que está dentro do nosso coração. Então, aqui Deus permitiu ao povo de Israel a andar nos seus próprios caminhos, nos seus próprios deleites, mas ele estava agora dando o quê? Uma segunda chance, aleluia! Ele estava dando um renovo, que era Jesus Cristo. Olha, se você andar no pecado, você vai morrer, mas se você olhar, aleluia, por um homem entrou o pecado, mas pelo um homem que vai ser levantado, aleluias, você terá o que? Vida eterna, aleluia. Assim como a serpente foi levantada do deserto, importa que o Filho do homem, que Filho de Deus seja levantado, e todo aquele que olhar para Jesus, aleluia, vai reconhecer o seu pecado, porque quando o povo olhava, era mordido pela cobra, e olhava para a serpente, ele ia lembrar assim: olha, eu, aleluia, estou nessa condição porque eu rejeitei, aleluia, eu sou um pecador e rejeitei a Deus, eu estou longe de Deus. Então, quando eu olho para Jesus, eu me aproximo de Deus, eu estou ligado com Deus e eu tenho vida, aleluia, e o Senhor nos dá vida e nos perdoa do pecado. Então, esta é a relação da serpente do deserto e do nosso Jesus. Importa que Jesus seja levantado. Então, quando eu olho para a cruz, irmãos, aleluia, quando eu vejo o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, quando eu vejo o sofrimento do nosso Jesus, aleluia, eu olho, ele está ali por minha causa, ele está ali pela minha consequência, a consequência do meu pecado, aleluia, e através desse sacrifício eu tenho vida, eu tenho graça, eu tenho bênção, eu tenho abundância, eu tenho prosperidade, eu tenho salvação, eu tenho cura, eu tenho vida eterna, aleluia, oh glórias a Deus. É essa relação que Jesus faz quando ele lembra da questão lá de Moisés, lá no Velho Testamento, né? Porque a palavra é uma só, irmãos, aleluia. Jesus não anula o Velho Testamento, o Primeiro Testamento, não anula, ele veio para cumprir a palavra, ele veio para cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma só. Então não despreze o Velho Testamento ou o Primeiro Testamento, não despreze, meus irmãos, aleluia. O Senhor, ele é um só, é o ontem, o hoje e eternamente. Então a palavra de Deus, ela se completa, a palavra de Deus, ela se cumpre na íntegra, aleluia. Então Jesus está fazendo esta relação para quê? Para que eu e você possamos dar valor à palavra de Deus e dizer, ó, esta palavra ela se cumpre, esta palavra é verdade, aleluia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aleluia, glórias a Deus. E ele está falando tudo isso para quem? Para Nicodemos, por isso que ele fez relação a números, por isso que ele buscou lá no Pentateuco, né, que o Nicodemos era doutor da lei, doutor do quê? Do Pentateuco, da Torá, aleluia, né, e ali ele vai e faz menção a esta passagem para ele saber, olha, eu também estou ligado na palavra, eu sei, mas só que eu estou cumprindo a palavra, eu sou o cumpridor desta palavra, eu sou a própria palavra, aleluia, porque Jesus vai dizer aqui no próprio João, no Evangelho de João, quando começa aqui, né, João vai dizer de Jesus dessa forma: no princípio era o verbo, no capítulo 1, olha só, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, aleluia. Então o verbo era quem? É o próprio Jesus, é o próprio Jesus. Então esta palavra é para nós, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Só há vida em Jesus, só há vida em
Jesus. Coloque isso na tua mente, no seu coração e no seu proceder, e você vai ver que muitas coisas vão mudar na sua vida, que você vai a cada dia ver a glória de Deus na sua vida. Então não te desanimes, não se confunda com as questões do mundo, não deixe o mundo confundir a sua mente. Ligue-se com Deus, a sua mente seja ligada com Deus, aleluia, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, eu quero que hoje você pense nisso com muita força, medite na palavra, né? Eu costumo dizer que nós temos que ruminar a palavra. O ruminante é aquele que come e depois o alimento volta para a boca, igual boi, né? Boi mastiga o dia todo, aleluia. Para quê? Para digerir bem a palavra de Deus. Você é uma ovelha, então você é um ruminante. Então vai ficar digerindo essa palavra. Para quê? Para que você possa extrair toda a substância, toda a vitamina